Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Começamos então mais uma semana de videoaula, né? E hoje, segunda-feira, dia de nossa língua portuguesa. Vou pedir para vocês abrirem a apostila na página 41, tá? Na semana passada a gente viu um pouquinho sobre o uso de parênteses e de vírgula, certo? Vimos também o aposto, que é a explicação que fica entre parênteses ou entre vírgulas. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre resenha crítica. Professora, você está pulando a página 40. Não, a página 40 é a tarefinha de hoje, tá bom? Então a gente vai fazer as atividades que tem a ver com resenha crítica e daí no final da aula eu explico a página 40, que é a tarefinha de vocês, tá bom? Então, vamos acompanhar comigo aqui a leitura desse texto. Brincadeiras narrativas de Gianni Rodari. Quem está falando é Ana Lúcia Brandão. Então, antes a gente entender uma resenha crítica, quando você ouve esse nome, resenha crítica, o que vem na sua cabeça? Crítica. Uma resenha. O que será que é isso? Será que é uma pessoa que escreveu um texto criticando, fazendo críticas ruins ou críticas boas, críticas positivas, né? Como dizem por aí? O que será que ela está emitindo? É a opinião dela? É a opinião do público? Vamos entender um pouquinho e aí a gente vai entendendo melhor sobre resenha crítica, tá bom? Então, é um gênero também textual, resenha crítica. Nós vamos entender de onde que ela vem e qual é a função dela também na nossa língua, né? Por que é importante, tá bom? Brincadeiras narrativas de Gianni Rodari, Ana Lúcia Brandão. Acompanha comigo. Gianni Rodari é um dos mais férteis escritores de literatura para crianças que a Itália já produziu. Ele recebeu o Nobel da Área, o prêmio Hans Christian Andersen, em 1970, e sua obra, criada em um programa de rádio entre 1969 e 1970, é realmente eterna, porque sua imaginação cala fundo nas crianças de todos os tempos. Essa coletânea de 20 histórias curtas, imaginativas e cheias de humor são um excelente exemplo de como ele criava e funcionam com um jogo de cartas. Cada história parece se embaralhar do meio para o fim, propondo para o leitor 3 finais inusitados, diferentes e divertidos. Alguns finais são mais lógicos, outros mais surpreendentes. Deste modo, o leitor se vê às voltas como uma chuva de chapéus, um cachorro que pia e deseja aprender a latir, um tambor mágico que afasta ladrões, fantasmas desacreditados, casas feitas de moedas de 5 continentes, uma cidade que fica sem automóveis, que são encantados por um flautista e tantas outras histórias. Esta é uma ótima leitura que serve como mote para a criação de redações em prosa ou mesmo poesia em sala de aula. Uma publicação para ser lida em voz alta ou mesmo para ser dramatizada nas aulas de português das segundas e terceiras séries do ensino fundamental. A propósito, entre os livros de Rodari, há um dedicado aos professores, chamado A Gramática da Fantasia, publicado pela Sumos Editorial, em que propõe exercícios de criação literária. Bom, então aqui, essa Ana Lúcia, ela está contando um pouquinho sobre esse autor, as obras dele, e ela está emitindo a opinião dela sobre essas obras. Então, ela disse que tem finais que são surpreendentes, outros finais divertidos, alguns são mais lógicos, outros são esperados, outros são inesperados. Então, ela propôs a opinião dela, colocou a opinião dela na obra aqui desse Gianni Rodari, nas obras dele. Aqui nesse pontinho aqui. A resenha trata-se de que livro? Quem é o autor dessa obra? Então, aqui vocês vão responder. Histórias para Brincar, escrito por Gianni Rodari. Okay? Então, esse livro aqui que tem várias outras histórias dentro, né? Então, aqui vocês escrevem essa informação. Número 2. O objetivo da resenha. Então, qual é o objetivo dela? Por que ela escreveu isso, essa resenha? Por quê? Informar o leitor o conteúdo de uma obra, ela está falando todo o conteúdo da obra, ou é informar o leitor o conteúdo e também opinar sobre ela?
Bom, há uma diferença da gente falar o conteúdo e há uma diferença da gente opinar, né? Falar o conteúdo e opinar junto. Por exemplo, eu posso falar para você algo sobre um livro, por exemplo. Ah, esse livro você encontra na biblioteca, ele tem a capa verde. Essa é a informação do livro. Mas eu falo assim, olha, tá lá na biblioteca, é de capa verde, ele é muito legal, tem um final assim, 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 acontece isso, isso, isso. E eu gostei muito, achei muito divertido. O que que eu tô fazendo pra você? Eu tô contando a informação do livro, mas eu tô também o quê? Falando pra você a minha opinião, tô emitindo minha opinião. Então você vai procurar se você tiver interesse ou também não vai procurar se você não tiver nenhum interesse nesse livro. Então, o que que ela está fazendo? O que que é essa resenha crítica? É informar ao leitor o conteúdo e também o quê? Opinar. Então, é a segunda alternativa, ok? Relacione as informações ao parágrafo em que aparece. Então, aqui a gente vai relacionar o primeiro parágrafo com 1, segundo com 2, terceiro com 3, quarto parágrafo com 4. Tá, então a gente vai ler aqui e vamos ver o que que acontece em cada parágrafo, praticamente, para a gente poder relacionar. Emite opinião sobre a obra de Rodari e dá dicas de como trabalhar com ela em sala de aula. Vocês lembram em qual parágrafo que ela falou isso? Bom, a gente tem 1, 2, 3, 4. Tá bom, ela foi aqui no último, né? Que ela fala assim: pode ser dramatizado nas aulas de português, das segundas e terceiras séries, certo? Então ela dá uma opinião de como trabalhar em sala de aula. Acontece no quarto parágrafo. Exemplifica fatos surpreendentes nas histórias do livro. Qual o parágrafo que ela exemplifica, dá exemplos? Então, ela fala o que acontece, né? Opa, esqueci que vocês não veem, que eu tô bem na frente aqui do livro. Bom, aqui no terceiro parágrafo, ela fala assim: o leitor tá lendo, e o que que acontece com o leitor? Ele se vê às voltas com chuva de chapéu, um cachorro que pia e deseja aprender a latir, o tambor mágico que afasta ladrões, fantasmas desacreditados. Então ela tá contando as histórias, né? Tipo, então você já dá pra entender que tem um cachorro que pia e ele quer aprender a latir. Também tem uma história de um tambor mágico que afasta ladrões. Então ela tá exemplificando as obras. Então esse aqui é o 3, terceiro parágrafo. Identifica o autor da obra e comenta a importância dele para a literatura. Qual o parágrafo que ela fala do autor, um pouquinho sobre o autor, a importância dele? Bom, foi aqui, né? Ela já começa falando, Gianni Rodari é um dos mais férteis escritores, já começa a contar sobre ele, da onde que ele é, o prêmio que ele recebeu. Então é o primeiro parágrafo. E o último quadradinho descreve de modo geral os tipos de história presentes no livro. Então aqui a gente vê que são histórias, ó, para o autor para se embaralhar, propondo para o leitor finais inusitados, diferentes, divertidos, alguns lógicos, outros surpreendentes. Então aqui ela está contando sobre os tipos de histórias que o leitor vai encontrar. Tudo isso baseado na opinião dela, tá bom? Então, resenha crítica é um texto com a finalidade de apresentar uma determinada obra. Livro, filme, exposições artísticas, emitindo uma opinião sobre ela. Então, geralmente, os artistas, eles esperam esses críticos, que geralmente são pessoas estudiosas, que entendem do assunto, para emitir a opinião deles sobre a obra. Então, filmes têm muito isso, né? Para ganhar um Oscar, por exemplo, o filme ele passa por várias críticas, que são pessoas que estudam, analisam o filme, vê os atores, vê o cenário, vê tudo, né? Para poder escolher, então, o vencedor. E é sempre baseado em opiniões, certo? Isso tem muito em jornais, em revistas, crônicas, às vezes são feitas assim, de forma crítica, né? Então é sempre contando algo e expondo a opinião da pessoa que está se referindo, ok? Assinale as alternativas que contêm a opinião da autora da resenha sobre o livro. Então, qual é a opinião dela? Ela gostou ou não gostou? Ela recomenda o livro? Que depois da leitura, se vocês quiserem, podem ler novamente, para a gente saber qual foi a opinião dela. É um dos mais férteis escritores da literatura para crianças.
que a Itália já produziu. Bom, ela está falando a opinião sobre o autor, não sobre a obra. A pergunta é sobre o livro, né? Sobre o autor. Então, ela falou que o autor é um dos escritores mais férteis da literatura, tá? Tá falando do autor, a gente quer saber da obra. Então, não é essa a alternativa. Esta é uma ótima leitura que serve como mote para a criação de redações em prosa ou mesmo poesia em sala de aula. Ela tá falando, então, que é uma ótima leitura, certo? Então, essa aqui a gente marca. São um excelente exemplo de como ele criava e funcionam com um jogo de cartas, em que propõe exercícios de criação literária. Então, aqui ela tá já expondo a opinião dela, ó. São um excelente exemplo de como ele criava e funcionam como jogo de cartas. Essa opinião a gente também marca porque é a opinião dela. A última, em que propõe exercício de criação literária, não tá colocando muita opinião dela aqui. Então, são essas duas alternativas, tá bom? Essa resenha crítica o motivou a ler o livro? Então, aqui é uma questão pessoal que vocês vão responder. Você leu a resenha. Você se sentiu interessado em ler o livro? Sim ou não? Marque aí. Sim. Por quê? Então, por que você teve interesse? Se você se sentiu interessado? Eu fiquei interessada em procurar essas obras. Acho que vou dar uma procurada para ver se tem algum livro disponível. Eu gostei, achei interessante. As histórias parecem ser histórias bem curiosas. Se você acha que não, marca que não, nenhuma história te chamou atenção. Não tem interesse. Então, marca aqui, é uma questão pessoal, tá bom? Que daí cada um tem que colocar a sua opinião aqui. Belezinha? Bom, essa é a nossa aula de português, mas ainda não terminou, porque eu vou explicar a nossa tarefinha. Então, além de vocês responderem a questão 5, vocês vão fazer essa parte aqui de verbete, tá bom? O que vocês vão fazer? Então, aqui nós temos um texto, vatapá. Vocês vão fazer a leitura desse texto e vocês vão ver que tem algumas palavras que estão destacadas. Por exemplo, dendê, pimenta malagueta, folclorista, iorubas, compositor, prato, difusão, quitute. O que vocês vão fazer? Então, aqui já meio que explica, né? Mas de forma resumida para vocês entenderem. Primeiro, vai ser feito lá no caderno de português, tá? Então, escreva a página 40, verbete, não precisa copiar enunciado. Vocês vão coletar informações sobre as palavras destacadas, tá? Então, você pode digitar na internet, foto, você pode pegar foto de cada uma delas ou de algumas. Você pode pegar da internet trechos, ok? E aí você vai fazer. Então, você vai coletar as informações dessas palavras. Você vai... A entrada do verbete será a palavra escolhida por você, que deve ser destacada e separada em sílabas. Você vai escolher uma dessas palavras, especialmente uma, qualquer uma que você queira das palavras destacadas, e vai fazer o verbete dela, tá? Você vai, por exemplo, dendê. Você vai escrever dendê lá no seu caderno e você vai, no dicionário, colocar exatamente como está no dicionário. Então, você vai pôr dendê, 2 pontos. Tracinho, de, né? Porque o dicionário, ele separa em sílabas. Então, aqui, ó, você vai separar em sílabas, indicar a classe gramatical e o gênero, igual tá lá no dicionário. E vai escrever o significado da palavra, tá bom? Enumere os significados da palavra de entrada com um numeral cardinal. Então, por exemplo, dendê. Vamos supor que esteja 2 significados lá. Azeite e a outra, azeite usado na região da Bahia. Não sei, tô chutando. Então, a primeira, número 1, azeite. Vírgula, número 2, ou ponto e vírgula, ou ponto final. 2, azeite usado na Bahia. Então, você vai, cada significado, você vai pôr um número. Se ele tem 5 significados, vai pôr 1, o primeiro significado, 2, o segundo, né? Tá bom? Vai pôr com números. E aí, no 7, revise o verbete criado e apresente a versão definitiva. Então, vocês vão fazer tudo isso no caderno. E aí, na nossa aula ao vivo, eu vou querer que vocês me mostrem esse verbete feito, tá? Então, tentem fazer agora, rapidinho.
A número 2 ali, que fala colete informações, é sobre uma das palavras. Então, você vai escolher uma palavra aqui e vai coletar a informação dela. Você pode pegar uma foto, não é de todas, tá? Talvez, eu acho que eu devo ter falado de todas, mas não é de todas, não. Você vai escolher uma palavra. E você vai procurar informações dessa palavra, você vai realmente saber o que que é. Então, pegue uma palavra aqui diferente, uma palavra que ou que seja mais fácil para você, não sei. Mas escolha e aí você faz tudo o que está indicando aqui, do 2 até o 7 lá no seu caderno de língua portuguesa. Se você quiser colocar foto, né, imagem, enfim, qualquer informação adicional, pode colocar, vai ficar bem legal. Mas faça especialmente o que está dito aqui, tá bom? Então é isso, galerinha. Essa foi a nossa aula de português de hoje. E a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!